SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua melhor estádio do Brasil. Protesto contra a Copa do Mundo tem confusão e presos na Lapa e em Copacabana. Na Zona Sul, um fotógrafo acabou ferido. Hoje, por manifestantes. Detalhes já. Enquanto isso, em outros pontos, o povo era só alegria vendo o Brasil ser campeão. Daniel Penafirme acompanhou. Alô, Eliane, muito bom dia. Maravilha, maravilha. Brasil ganhou 3-1 em cima da Croácia. A Arena FIFA FanFest foi montada aqui na praia de Copacabana. Esteve completamente lotada. Mais de 50 mil pessoas compareceram. Olha só, que beleza. E a seleção brasileira já está no Rio. Os jogadores desembarcaram na base aérea do Galeão e seguiram direto para Granja Comari, em Teresópolis. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 13 de junho. Eu sou Eliane Bosta, no SBT. Hoje também dia de Santo Antônio inteiro. E no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, manifestantes protestaram na Lapa e em Copacabana com evento. Houve confusão. Vamos ver. A confusão começou ainda durante o dia na região Lapa, quando manifestantes com rostos cobertos protestavam contra a Copa do Mundo. A polícia usou spray de pimenta. Durante o tumulto, algumas pessoas foram detidas. Um grupo ocupou o alto dos atos e estenderam faixas. E no início da noite, Copacabana foi tomada por um grupo de manifestantes que saiu do centro e ocupou algumas das principais vias do bairro. E houve mais confusão e correria. Um dos momentos mais tensos foi quando uma parte do grupo se dirigiu até o Centro Aberto de Mídia, instalado no Forte de Copacabana, onde está concentrada boa parte da imprensa internacional. Cara, acabei de ver o cabelo no olho. Atearam fogo em lixeiras. O cinegrafista Edu Alberto Santos, do jornal Voz da Comunidade do Complexo do Alemão, ficou ferido no rosto com uma pedrada. Houve também bate-boca entre manifestantes e turistas. A confusão com 2 pessoas presas em Copacabana e pelo menos 3 PMs feridos durante os protestos foram levados para o Hospital Central da Polícia Militar. Todas essas pessoas que participaram da manifestação ontem, tanto na Lapa quanto em Copacabana, já estão sendo identificadas. Além desses detidos, tem outros ali que também participam da baderna. Você vê que tem pessoas vestidas com máscaras, o que é proibido pela nossa lei, né? Já essa proibição do uso de máscaras nas manifestações, mas essa lei não adiantou muito. Eles continuam indo para as ruas. Em São Paulo também teve um protesto parecido. E a gente percebe aqui no Rio, na Zona Sul, próximo à arena ali montada, tentaram até hostilizar quem está na orla, curtindo a festa. Acho que uma coisa é o protesto, né, que tem que ser pacífico, outra é quem não quer participar, ser hostilizado. Tinha turista ali, aqueles restaurantes, naqueles bares que foram agredidos verbalmente. Chegou aí um indivíduo com um pedaço de pau que parece ser menor, você vai ver já já, que ele simplesmente xinga uma turista, pessoas que estão acompanhando, querendo curtir, querendo festejar a vitória do Brasil. E aí a polícia tem que atuar como pode. Em São Paulo, o bicho também pegou. Lá foi a situação com a fotógrafo. Essa imagem do fotógrafo aqui no Rio de Janeiro. Agora, voltando à situação de São Paulo, um paralelo aqui com o Rio de Janeiro, por lá a torcida do Corinthians também entrou na briga, porque os corintianos não queriam deixar a arena ser destruída pelos baderneiros, por aqueles que queriam simplesmente estragar a festa. Olha só, volta nessa imagem, Paulinho. Por último, aí a gente percebe que gente aí são menores, por isso que a gente não colocou o rosto, né? Teve que borrar o rosto deles. Menores estavam lá, olha. Não dá para ouvir o que eles falam, mas estão com um pedaço de pau as pessoas que estão ali. E agora eu vou com o Eduardo Oliveira, que está no link, acompanhando essa situação. Ontem, falou inclusive a SBT Rio com a minha amiga Isabelle Benito, com a nossa amiga Isabelle Benito, sobre a situação em São Paulo. Então ele está acompanhando tudo de perto. O Eduardo, teve mais alguma novidade em relação ao protesto? Bom dia. Bom dia, Eliane Borges. Olha só, 2 pessoas que foram presas em Copacabana, elas já foram identificadas. Leandro Santos Ferreira e Leandro Afonso.
Os dois foram presos em flagrante por artefato explosivo dentro das mochilas, viu, Eliane Borges? Eles foram encaminhados à delegacia e vão responder por este crime. Olha só, e durante esse protesto em Copacabana, outros países cobrindo, fazendo a cobertura da Copa do Mundo, o vidro do estúdio da TV inglesa ITV foi jado pelos manifestantes, chegou a quebrar. O policiamento ontem foi suforçado, mas a Polícia Militar já informa que, principalmente durante dias de jogos, o policiamento vai aumentar ainda para evitar esse quebra-quebra, viu, Eliane Borges? E essa cena lamentável que a gente observa que aconteceu em Copacabana, muitos turistas estavam acompanhando a partida do jogo entre Croácia e Brasil e teve que enfrentar aí essa situação desses ativistas. Inclusive, o Batman estava presente também, como a gente pode observar. Essa imagem que estamos vendo aí, e essa imagem é do fotógrafo Voz da Comunidade do Complexo do Alemão. Ficou ferido, mas não corre risco, viu, Eliane? Ele foi atendido no Hospital Miguel Couto e passa bem. E o Batman que é professor, né? Então, a gente vê que categorias também estão se manifestando. Protestos que já eram previstos em época da Copa do Mundo, que as pessoas aproveitam o Mundial para tentar ver se suas reivindicações são atendidas. Mas eu volto a dizer, na minha opinião, o protesto tem que ser pacífico. Tem que ter causa em primeiro lugar, né? Tem que dizer aqui veio, não adianta simplesmente chegar, não quer a Copa, não vai ter Copa e destruir tudo. Porque a maioria dos brasileiros quer a Copa. E eu vejo a nação brasileira como uma grande família. A gente tem os nossos desentendimentos, tem as discussões, tem as coisas que a gente não concorda dentro de uma família, mas no final das contas, em dia de festa, a gente acaba dando uma trégua, né? Querendo também comemorar com as pessoas que a gente gosta. Ontem a maioria dos brasileiros se reuniu com as suas famílias para comemorar, para tentar torcer pelo Brasil, né? Apesar do jogo, a gente tem lá os lances polêmicos, muita gente está questionando, mas de qualquer maneira, né, a gente vê que grande parte não quer, nesses dias, cenas de violência, essas cenas de tumulto. E olha, enquanto alguns protestavam, outros queriam mesmo torcer pelo time do Brasil, como eu disse. O endereço tradicional dos cariocas, quando a seleção entra em campo, é a rua Alzira Brandão, o Alzirão, na Tijuca. Começou na Copa de 1978 com um grupo de amigos e hoje reúne uma multidão de apaixonados por futebol. 16 mil metros de fita e 30 mil torcedores reunidos. Assim, os cariocas se prepararam para o jogo nesta avenida na Tijuca, zona norte do Rio. E sendo verde e amarelo, valia tudo. Tem que se vestir como? Brasil, né? É a primeira Copa de Guilherme, que tem apenas 3 anos, mas já sabia quem era o favorito. É o Brasil. E esse fusquinha aí, tem a potência da seleção? 120 cavalos. E o Brasil vai ganhar 2-0 hoje. Quando a bola começou a rolar, os rostos traduziam o sentimento da torcida, muita aflição. Como o Brasil não abriu o placar, show mal olhado. De repente, uma explosão de alegria e nem precisa explicar por quê. Na hora de bater o pênalti, uma corrente de boas vibrações. Um grito que se repetiu mais uma vez. A estreia poderia ter sido melhor, mas o resultado agradou. O Oscar jogou muito bem hoje, o Neymar decisivo como sempre, e essa dupla é muito boa, essa dupla decide. Apesar dos problemas, né, que todo mundo enfrentou, mas a gente veste a camisa. O adversário chegou a incomodar. Teve gente que achou por alguns minutos que essa festa estava ameaçada. Mas o susto passou, a Croácia se foi e agora que vem ao México. Nós vamos apimentar o México. Vai ser moleza, aposta Jaqueline. Ela quer mesmo enfrentar os argentinos. Comprou até a chuteira do Messi pro filho. Essa chuteira aqui é pro Brasil pisar na Argentina. Motivo pra comemorar é tudo que o brasileiro quer. Só quando a gente for campeão! E olha, a seleção brasileira já voltou para o Rio depois do jogo contra a Croácia. E agora vamos para a reportagem do Rafael Paiva, porque ele acompanhou essa chegada da seleção. Pode rodar. A seleção brasileira chegou aqui na base aérea do Galeão por volta das 11 horas da noite, reforçado na região durante a saída dos jogadores, que seguiram direto para a Granja Comari em Teresópolis, onde vão permanecer até domingo, quando viajam para Fortaleza, palco do jogo contra a seleção mexicana. Às 11 horas da manhã, apenas o time reserva vai fazer um treinamento de campo com bolas. O time titular faz um treino regenerativo, aquele para relaxamento muscular feito na piscina e na academia.
Filipão optou pelo horário da manhã para que a equipe possa assistir aos outros jogos das seleções que também participam da Copa do Mundo. A seleção brasileira tem esse desafio contra o México na terça-feira. Não é nada fácil. A torcedora ali antes disse que vai ser apimentado, mas que o Brasil vai vencer de goleada. Será? Não sei não. Acho que vai ser páreo duro também. Vamos lembrar agora os gols desse primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Croácia, com a vitória do Brasil, claro. Pode rodar. A Croácia saiu na frente com um gol contra de Marcelo. Neymar empatou tendo de fora da área. Fred foi derrubado na área, um lance polêmico. Neymar bateu o pênalti, fez o segundo. Oscar, em jogada individual, fechou o placar. Brasil 3, Croácia 1. O Oscar mereceu esse gol, né? Comemorando, tá no ano dele de brilhar. A filhinha, agora esse gol no finalzinho pra gente ficar mais aliviado. O Neymar também, claro, craque, é sempre craque. Agora vem cá, aquele pênalti do Fred, não sei não, viu? Polêmico. Depois vamos falar mais da Copa do Mundo, mas agora assuntos de polícia exclusivo pra você. Um jovem diz que foi torturado por bandidos da Cidade de Deus, perto de um pântano cheio de jacarés. Conheceu um dos suspeitos, preso há 2 dias por tráfico. Quem conta é a Mônica Chagas. Esse dançarino de funk de uma televisão me pegou, mais 9 meliantes, me levaram lá para baixo para um pântano onde ficam os jacarés, me amarraram, ficaram me torturando. Com as costas marcadas, mãos machucadas e a cabeça enfaixada, o rapaz que prefere não ser identificado diz que foi torturado por traficantes na localidade conhecida como Rocinha 2, na Cidade de Deus. Me deram várias pauladas na cabeça, me amarraram, treparam meu rosto, me deixaram próximo ao jacaré lá, eles iam me executar. A vítima mora no Rio das Pedras e trabalha há 10 anos com transporte alternativo. Na última segunda-feira, ele tinha deixado a namorada em casa na Cidade de Deus quando foi abordado por 10 homens. De acordo com um jovem, ele teria sido confundido com um miliciano. Ele conta que foi torturado por 2 horas e só conseguiu escapar depois que uma viatura da Polícia Militar passou no local. Pensei que aquilo ali era o fim pra mim, eu pensei que eu ia morrer, minha família não ia saber mais onde que eu estava. As viaturas chegaram, eles subiram para poder efetuar disparo contra a viatura lá em cima. Consegui me desamarrar e soltar e pedir socorro na pista ali, beirando a Ayrton Senna. Na noite de quarta-feira, 5 pessoas foram detidas na localidade onde o rapaz diz ter sido torturado. Ele reconheceu um dos agressores, que é menor de idade e que já tinha passagem pela polícia. Apesar do adolescente estar apreendido, a vítima ainda teme pela própria segurança. Estou pretendendo ir embora, né, do Rio de Janeiro. Até porque ele é de menor, né? Eu sei que não vai dar em nada. Daqui a pouco ele vai estar na rua, né? Que é o medo do pior, dele querer vir correr atrás de se vingar, né? Olha, eu acho que é realmente isso que ele tem que fazer. Que a gente, às vezes, até sabe que tem programas de proteção a testemunhas, a vítimas, mas quando se trata de menor de idade, eles vão para as ruas. A violência é como no caso de um maior ou até pior, porque eles sabem que nada vai acontecer. E os requintes de crueldade, ele disse que seria levado para ser comido por jacaré. Você imagina, ser morto e depois seu corpo ser... E porcos, eles usam tudo quanto é coisa para se livrar dos cadáveres, para não deixar rastros do crime. Esses 5 já está trabalhando, então a gente vê aí a Avenida Brasil na altura da Ilha do Governador. Tem imagens de um caminhão do Exército parado aí na altura da Avenida Brasil. Se você reparar, há um homem ensanguentado logo ao lado. A nossa produção está tentando verificar o que foi que aconteceu e o trânsito está intenso no local. Pode ser um atropelamento, aí talvez tenham removido. Não se sabe ainda, já já a gente entra com mais detalhes. 7h14, aí na altura do Caju, a câmera tá suja, precisa de uma limpeza aí, viu? Mas a gente já repara que o trânsito é intenso nessa região. Um dos jogadores que seria promessa para essa Copa, mas está preso, teve o pedido de autoria para trabalhar negado. Você sabe de quem eu estou falando, né? Claro, do ex-goleiro Bruno. O Eduardo Oliveira, ele tinha alguma expectativa de voltar a jogar?
Olha, tinha sim, viu, Eliane Borges? Até foi noticiado lá em Belo Horizonte. Ele está preso na penitenciária Nelson Gria, em Contagem, e tinha noticiado que ele assinou contrato com o clube Montes Claros Futebol Clube, que fica no norte de Minas Gerais. O juiz Wagner Cavalieri, da Vara, resolveu negar o pedido de autorização, já que o criminoso, o Bruno, não sequer vive na comarca de Montes Claros. Portanto, ele vai permanecer preso. Esse pedido de autorização, Liane, era para ele sair das 7 da manhã até às 7 da noite e também nos finais de semana. Mas isso aí agora não vai acontecer, vai permanecer preso. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio em junho de 2010. Ele que recentemente, né, Eduardo, disse que está em dúvida se é pai do Bruninho, do filho dele com a Elisa Samúdio. Ele teria, na época do crime, feito isso, dito que realmente era o pai, alegou que não foi dada outra chance a ele e tal e coisa. O advogado agora vai entrar com um novo pedido para anular essa declaração dele de paternidade. Feio isso, né, em relação ao Bruninho. Acho que a criança agora, com a idade que está, um sofrimento para a família. E ele não vai poder sair. Se tinha alguma expectativa, a esperança dele era antes do crime, né? Esperança de jogar, e seria um brilhante jogador de futebol, um brilhante goleiro nessa Copa. O Júlio César também está mandando ver, está jogando super bem. Agora, imagina o Bruno também, se ele não tivesse cometido esse crime. Infelizmente, com a ficha criminal agora da polícia, não vai sair tão cedo, não vai sair em condições mais de ser um goleiro de seleção. E a polícia fechou um restaurante e um hotel em Copacabana envolvidos em exploração sexual. A Mônica Chagas traz as informações. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizaram uma operação contra a exploração sexual infantil na Zona Sul. Agentes da DECAB fecharam o bar Balcony, que fica aqui bem na Avenida Atlântica, em Copacabana, após uma decisão judicial que é inédita no Brasil, de encerrar as atividades econômicas. Os funcionários já limparam toda aqui a área, mostra aqui, Júnior, já tiraram todas as mesas, as cadeiras, colocaram dentro aqui do bar, e os turistas que estavam aqui mais cedo tiveram que ir embora. O que não é certo são adolescentes ter livre acesso ao estabelecimento, né, sem se pedir identidade, entrando com turistas, né, e elas são atraídas através até mesmo de lanches que são servidos na parte da manhã, na parte da tarde, em que elas têm livre acesso a essa alimentação, e com isso atrai os próprios turistas que fazem combinam o programa aqui e vão para o Lido, né, praticar a relação sexual. A polícia já esteve mais de 20 vezes nesse estabelecimento, onde encontraram 15 jovens que se prostituíam. O Hotel Lido, que fica a poucos metros do restaurante, também foi fechado. É o local onde as prostitutas levavam seus clientes sem menor regra, sem menor fiscalização. Durante a operação, representantes da Fundação para a Infância e Adolescência distribuíram panfletos e alertavam turistas sobre a exploração sexual. Uma mensagem para os brasileiros, para os turistas brasileiros e para o mundo, de que o Rio de Janeiro, a situação de exploração nesse momento, durante a Copa, vai ser proibido, vai ser repreendido. A presidente Dilma, no mês de maio, que é o mês de combate à exploração sexual, né, assinou uma lei tornando esse crime hediondo, e ele tem uma pena de 4 a 10 anos de reclusão. Sabe o que acontece? Às vezes o restaurante ou estabelecimento comercial, hotel que seja, é sim cúmplice desse tipo de crime, acaba também ganhando com isso. Outras vezes o dono fica com medo de perguntar. Chega lá um indivíduo com uma menor de idade, por exemplo, aí fala que é pai. Ah, não vou perguntar, vou perder o cliente. Aí nessa também entra em cana, porque às vezes é a exploração sexual que está acontecendo ali dentro. Vamos falar hoje de coisa boa, porque hoje é dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. Vou voltar com o Eduardo Oliveira. Ô Eduardo, você já está praticamente casado, né, Eduardo? Mas você também vai fazer seus votos aí, fazer seus pedidos? Estou casado sim, já encontrei o grande amor da minha vida, viu, Eliane Borges? E olha, e para quem ainda não encontrou o amor de sua vida, olha só, aqui no Convento de Santo Antônio, essas são imagens do convento aqui no centro da cidade, de hora em hora vai ter missa e as pessoas podem participar, pelo menos 130 mil pãezinhos, juntamente com bolinhos, vai ser distribuído aí aos fiéis para participar, que vão participar dessa missa de hora em hora, que vai começou às 6 da manhã e vai até às 7 horas da noite, viu, Eliane? E para quem está buscando o grande amor de sua vida,
2 igrejas específicas vão realizar essa missa especial. Elas vão acontecer na paróquia Nossa Senhora da Vitória, na Barra da Tijuca, às 7h30 da noite, e às 6 horas da tarde na igreja Santo Antônio, na Ilha do Governador. E vale lembrar, né, Helene, que esse santo é forte mesmo, porque no ano passado a Melissa Munhoz foi fazer uma reportagem, fez aí uma promessa ao santo casamenteiro, e não é que ela vai casar hoje, Liane? É verdade, um abraço para nossa querida repórter Melissa Munhoz, obrigada aí pelas informações. Ela vai casar, deu sorte realmente com o santo casamenteiro. E um amor é lindo realmente, né? A gente vê nos olhos, os olhos brilhando. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Copa do Mundo, mas antes eu quero voltar com as câmeras da 7 Rio. Você que está trabalhando, não teve descanso hoje, não pôde emendar o gasômetro na altura da Leopoldina. O trânsito já segue intenso, fluxo muito grande nesse horário, 7h21. Na Avenida Brasil, na altura da Avenida Paris, o fluxo é tranquilo. Ônibus passando por aí, pedestres também pegando seus coletivos e daqui a pouco eu volto. Liquidação Toque a Campainha. Preços incríveis para a sua casa virar o melhor estádio do Brasil. Tudo em até 10 vezes sem juros com entrega e montagem grátis. Aproveite a grande liquidação. Toda a linha de sofás a partir de R$10 de R$ 69. Não perca a liquidação. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a Campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até R$60 mil. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de R$20 mil, R$40 mil ou R$60 mil todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Começou a semana 399 Chevrolet. Você tem até sábado para comprar Onix e Prisma em parcelas reduzidas. Confira. Onix 2015 completaço em parcelas de apenas R$399. Prisma 2015 completaço em parcelas de apenas R$399. Mas corra, essa é a última chance de comprar com IPI reduzido. Chegou a sua vez de dar olé na sua garagem. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles desenvolvam seu potencial desde os primeiros anos, o governo federal, em parceria com as prefeituras, está implantando milhares de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Até o fim do ano, serão mais de 6 mil contratadas. Acesse mec.gov.br e conheça as creches e pré-escolas públicas no seu município. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Estou de volta, agora 7h23. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo? O repórter Daniel Penafirme acompanhou a vibração da torcida durante o Jogo do Brasil lá no palco que a FIFA montou em Copacabana. No calçadão da praia mais famosa do mundo, tinha nega maluca, saci e até índio. Faltando poucas horas para o jogo de abertura, a arena da FIFA já estava lotada. Segundo os organizadores do evento, mais de 50 mil pessoas vieram para a festa em Copacabana. Gente de vários países do mundo, unida numa só torcida, pelo Brasil. Desde os bósnios com seu canto animado, até os arquirrivais argentinos. Todos queriam a vitória da seleção pentacampeã mundial. O mexicano, nosso próximo adversário, também apareceu para torcer pra gente. Hoje gana Brasil, a Croácia 1-0. Enfim, o grande momento. E logo no comecinho, o gol contra para a Croácia deixou a torcida nervosa. Esse aqui quase comeu os dedos. Mas calma, gente. Olha o empate do Brasil aí. E depois a virada. E no finalzinho, quando ninguém mais esperava... Brasil campeão! Neymar vai ganhar tudo! Pois é, eu apostei certo, disse que ia ser 3-1 e foi realmente 3-1. Agora, gente, vamos ver como é que foi a abertura. Foi um show de música com o rapper Pitbull e as estrelas Cláudia Leite e a Jennifer Lopez. E empolgou a torcida, né? Alguns disseram que não gostaram muito, presente no Itaquerão. Vamos ver alguns momentos dessa apresentação.
Na abertura, esse homem emocionou o mundo. Usando um esqueleto de ferro, o rapaz, que é paraplégico, deu o pontapé inicial da partida. Olha, gente, sinceramente, minha humilde opinião, a Jennifer Lopez e a Cláudia Leite estavam empolgadas, ok, mas a Cláudia Leite, muito mais do que ela, dançou até o chão, a J.Lo não acompanhou não, tá? E outra coisa... O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Can I be of further assistance, sir? I have all I need. Repense seus clássicos. Classic, a nova fragrância, by David Beckham. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Agora são 7h28. Volta lá naquela imagem das câmeras da 7 Rio que eu quero ver com você, porque é o seguinte, a gente deu uma informação agora há pouco, vamos corrigi-la. Aquilo que parece ser uma pessoa ensanguentada, sabe o que acontece? As pessoas estão meio mórbidas na data de hoje. Não é uma pessoa ensanguentada. Na verdade, sexta-feira 13, as pessoas imaginavam que se tratava de um morto ali. Mas é um cone com um pedaço que parece ser um plástico preto, tá? Tinha um caminhão do Exército ali, já saiu, a gente consegue observar melhor, só corrigindo a informação para você. Então, na Avenida Brasil, na altura da ilha, não tem nenhum atropelamento, ok? E você aí gosta de um cineminha no fim de semana? A nossa agenda cultural da semana chega para a alegria de quem ama as telonas. Tem estreia para você curtir com a família, com o namorado ou a namorada e, claro, com uma pipoquinha ali na mão. Pode rodar. O clima de Copa do Mundo invadiu as telas de cinema. O artista Vic Muniz, famoso por suas obras de arte com lixo, desta vez resolveu inovar e usar 10 mil bolas de futebol. Já para quem quer estender o romance do Dia dos Namorados até o final de semana, a dica é o filme Amor Sem Fim. O longa conta a história de uma jovem super protegida pelos pais que se apaixona por um garoto que guarda segredos do passado, capazes de abalar o relacionamento dos dois. E quem está de volta às telonas é Daniel Radcliffe, o ator que interpretou Harry Potter, o bruxo mais famoso do mundo. Agora o filme é Versos de um Crime, onde ele faz um estudante universitário que sonha em ser escritor e se apaixona pelo melhor amigo. E as estreias não param por aí. Avante Popolo, o filme francês Antes do Inverno. Na categoria Terror, A Face do Mal, também estão na lista deste fim de semana. É uma pipoquinha na mão para quem vai ver cinema e também aqui no Rio de Janeiro, muito turista comemorando. Antes, olha, eu quero agradecer você do interior do estado. Fique agora com Master Ofertas. E voltando a falar dos nossos assuntos aqui do Rio, o Rio de Janeiro virou uma verdadeira Torre de Babel de torcedores e também de sotaques. O clima é de carnaval prolongado. Veja agora na reportagem do Léo Santana. Verde e amarelo são as cores dos australianos. Ozzy, Ozzy, Ozzy!
mas que também torcem pra gente. Quem é o jogador favorito? Será que eu ouvi Neymar? Neymar! Os ensaios das torcidas já começaram. ¡Viva Chile! ¡Colombia! Argentina! 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 É unanimidade. Nas apostas, adivinhem quem sempre está na final. Chile e Brasil. Brasil, Colômbia. E um mundo de torcedores já invadiu a orla carioca. Eu ouço vários idiomas, como eu nunca vi antes. Os drinks revelam as seleções favoritas deste barman. Brasil e Alemanha, na final. A ocupação da rede hoteleira do Rio está em 82%. Neste hotel em Ipanema, não tem vários dias de jogos. É um Réveillon naval prolongado. 3 milhões e 100 mil turistas devem visitar o país até o fim do Mundial. 600 mil são estrangeiros. De acordo com o Ministério do Turismo, todos esses visitantes vão deixar 6 bilhões e 700 milhões de reais no Brasil durante a Copa. Das 12 cidades-sede, o Rio é a que vai receber mais turistas. Aqui, a taça faz a alegria de todas as torcidas. Mas de jeito nenhum sai da mão de seus... Gente, eu tenho que ficar por aqui. Um abraço a toda essa torcida brasileira e aos estrangeiros também, tá bom? Uma semana. Onde está o helicóptero do SBT? Vamos voltar com as informações dela. Patrícia Rocha, é com você, participa. Olha, César, eu acho que depois do feriado do Jogo do Brasil, aqui na capital paulista, muita gente enforcou a sexta-feira, porque não é normal a gente ver a Marginal exatamente desse jeito que a gente vai te mostrar agora, imagens do nosso helicóptero. Marginal com trânsito muito bom nos dois sentidos, então aí na altura da ponte Atílio Fontana, que é exatamente a chegada da rodovia Anhanguera. A cidade tem agora 49 quilômetros de lentidão, um índice baixo até se a gente comparar com os dias anteriores dessa semana, anteriores ao feriado de ontem. Agora trânsito bom na capital paulista, com exceção da Radial Leste. A gente tem imagens da Motolink, que vai mostrar pra gente o trânsito difícil lá na Radial. Será que a gente tem imagens agora da Motolink? Acho que daqui a pouco, César. Mas a gente vê que a Marginal é um bom caminho. Agora, chegando um pouco na Marginal Pinheiros, tem congestionamento. Agora sim, imagens da nossa Motolink, ali na altura da